A cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 450 quilômetros de ciclovia, de acordo com o site da Prefeitura. Aqui no canal nós já mostramos para você um passeio super legal do Leme ao Pontal pela ciclovia. Hoje nós convidamos a cada um de vocês que amam a cidade do Rio de Janeiro, né, e que gostam de pedalar, para nos acompanhar no percurso que vai daqui de Botafogo até o centro, na Praça 15. Vem com a gente! Nós vamos começar o nosso passeio saindo daqui do lado da estátua do Betinho, um verdadeiro herói nacional. E ele foi homenageado nesta linda paisagem, né, que é cartão postal do Rio, o melhor do Brasil, que é o Pão de Açúcar. Na verdade, ali nós temos dois morros, o menor, o Morro da Urca, e o maior, o Pão de Açúcar. Eles são interligados por um teleférico, né, que é o bondinho do Pão de Açúcar, como a gente chama. O bondinho, ele liga na parte de baixo ao Morro da Urca e depois do Morro da Urca até o Pão de Açúcar. Ele foi o primeiro bondinho do Brasil e o terceiro do mundo. Ele foi planejado em 1908 e inaugurado em 1912. Nós vamos naquela direção, em sentido ao Parque do Flamengo, e nossa próxima parada é o Monumento à Estácio de Sá. Estamos aqui no Aterro do Flamengo, nessa região recebe este nome porque ela foi aterrada, né? Morro no centro do Rio foi destruído para aterrar esta região, né? na orla aqui da Baía de Guanabara. E aqui no aterro nós temos o Parque do Flamengo, né? Que é um parque enorme. Ele vai aqui do limite da Praia de Botafogo até o aeroporto Santos Dumont, e onde há diversas atrações que nós vamos mostrar para vocês, né? Monumento aos Pracinhas, o MAM, Marina da Glória, e aqui onde nós estamos, que é o Monumento a Estácio de Sá, que é considerado o fundador da cidade do Rio de Janeiro, né? No final, lá na segunda metade do século XVI, né? Quando essa cidade é fundada no Morro Cara de Cão, né? Que é um pouco mais para lá, mais próximo ao Pão de Açúcar, em 1º de março de 1565. Aqui algumas pessoas acham, né, que o Estácio de Sá está enterrado. Ele não está aqui, é só um monumento, né, a este que é considerado o fundador da cidade. O Parque do Flamengo foi inaugurado em outubro de 1965. Ele tem 1.200.000 metros quadrados, né, de área verde, com muita coisa para se fazer por aqui. Ele foi criado nesse período, né, em que fervilhava na mente dos urbanistas e arquitetos um ideal de cidade e modernidade. É nessa mesma década, por exemplo, que Brasília vai ser inaugurada, né? Como também um símbolo importante desse modernismo e dessa concepção nova de cidade. Burle Marx, né, estava lá em Brasília e também foi responsável pelo paisagismo aqui do Parque do Flamengo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre vida e obra de Burle Marx, nós também temos um vídeo aqui no canal e vamos deixar o link para você poder assistir aqui na descrição deste vídeo. Carioca, ele está canalizado, né? E somente em algumas partes
cidade é que você consegue ver um pouquinho das suas águas. Aqui também não sai o grosso, né, de toda a água do rio. Tem uma estação de tratamento aqui perto, mas ele já não está mais desaguando, né, com toda a sua capacidade aqui, está mais para dentro do oceano. De toda forma, é um lugar charmoso que tem muito a ver com a história da cidade. As praias dessa região sofreram, né, com uma certa e importante degradação por conta da poluição da Baía de Guanabara, né? Então, em muitos dias do ano elas estão impróprias para banho. Acontece que por conta de alguns movimentos, né, de tentativa de limpeza da Baía de Guanabara, com esse desvio, né, do curso do Rio Carioca, né, que não despeja mais aqui o grosso das suas águas poluídas, a Praia do Flamengo, durante muitas semanas no ano, ela acaba ficando balneável, né, e permite então banhos de mar. Em algumas poucas exceções de semanas e dias, até a Praia de Botafogo está própria para o banho. Então a praia acaba sendo, né, muito frequentada, né, nesses dias. Ela recebe o carinhoso apelido, a Praia do Flamengo, de Caribrejo, né, por conta dessa situação. É um local, né, em que as pessoas vêm para pegar o sol, mas também é muita prática de esporte durante os dias da semana, né? É funcional, futevôlei, beach tênis, vôlei de praia, acho que já falei, vôlei de praia, e a grande moda queridinha dos cariocas, que é a canoa havaiana. Muito interessante você dar uma paradinha. À minha direita tem a Prainha da Glória, que por conta, né, dessas questões de balneabilidade, né, em alguns dias, muitas semanas na verdade, tem se tornado um point, né, para as famílias e também os turistas. Atrás de mim a gente tem um espaço que tem sido muito utilizado para diversos shows, né, de música popular brasileira, samba, rock, festivais dos mais diversos têm acontecido. E aqui à minha esquerda, né, um pouco mais à frente, a gente tem o aeroporto Santos Dumont. À minha esquerda exatamente a gente tem a saída da Marina da Glória, né, por onde saem algumas embarcações que fazem passeios também aqui pela Baía de Guanabara. Hoje o mar está bem agitado, a Baía geralmente as águas são mais tranquilas, mas é porque a gente está com ressaca, com ondas chegando até 3 metros de altura nas praias oceânicas, né? Mas a gente reflete aqui, por exemplo, tem umas prainhas que a gente nem consegue ver, né? Porque já foi tomada pela água.
é um espaço bem interessante da cidade, né? Você pode aqui guardar o seu barco, ou pode alugar um para poder fazer o seu passeio, ou ainda pode comprar ingresso em um dos barcos que saem aqui com diversos turistas, né? É um local que recebe muitos eventos, tem bares e restaurantes, é um ponto da cidade que você pode vir e gastar alguma coisa, como também pode vir aqui para contemplar, né, o Rio de Janeiro por um outro ângulo. E fazer passeio de bicicleta aqui é muito legal. Em 2016, toda essa área aqui, né, vai ser revitalizada e vai ser reinaugurada com uma nova Marina da Glória por conta, né, dos grandes eventos que a cidade do Rio de Janeiro recebeu nesse período. Este aqui é o Monumento aos Pracinhas. Ele foi inaugurado no final dos anos 1950. Aqui se encontram os restos mortais de 462 militares brasileiros que morreram nos confrontos contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. Se quiser conhecer um pouquinho por dentro, deixamos um pequeno vídeo que fizemos sobre nossa visita no interior do monumento. Esse prédio super interessante é o Museu de Arte Moderna. Ele tem essa inspiração modernista, foi inaugurado em 1948 e seus jardins, né, são do paisagista Burle Marx. Aqui, como vocês podem ver, é um ambiente extremamente vivo, tem aulas de dança, patins, patinete, bicicleta, enfim, um lugar muito interessante do lado de fora e do lado de dentro, tem sempre algumas exposições bem legais. Em 1930, começa a obra de ampliação aqui do Parque do Flamengo e também a construção do Aeroporto Santos Dumont. Em 1935, já era possível ver algumas pequenas naves decolando daqui. Mas apenas em 1936 é que ele vai ser inaugurado oficialmente. Aproveitando que a gente está aqui, vou dar algumas informações para você que vem sem bicicleta, né? Ou que está chegando na cidade, no Santos Dumont. A gente tem uma estação de VLT, que vai dar acesso a metrô e outras partes da cidade. Você pode pegar táxi, você tem o Uber, né, que você pega depois que atravessa o shopping que tem dentro do aeroporto. O shopping é o Bossa Nova Fashion Mall, né, é o shopping que tem aqui no aeroporto, e no seu terraço tem 2 restaurantes com uma vista incrível. Um preço um pouquinho salgado, mas vale a pena conferir. A ciclovia aqui do aterro termina por aqui, então a gente atravessa para chegar até o centro esse parque, nessa praça aqui em frente ao aeroporto. Depois nós vamos atravessar pela calçada do comando da aeronáutica e aí a gente vai chegar no Boulevard Olímpico. Bora? Bom, já chegamos no centro do Rio de Janeiro, estamos bem pertinho da Praça 15 e aqui a gente tem algumas coisas interessantes nesse pedacinho. Ali é o Museu Histórico Nacional, já foi uma fortaleza de Santiago, que defendia, né, aqui a cidade, né, nessa parte da Baía de Guanabara, né, a entrada da cidade. Atrás de mim a gente tem o Centro Cultural do Ministério da Saúde. Aqui também nós temos o restaurante Albamar. E é aqui também que a gente vai ter a estátua do João Cândido, né, um dos líderes da revolta da Chibata. E
E aqui fica uma crítica. A estátua do João Cândido era bem na Praça 15, bem perto mesmo do Quartel da Marinha. Ela ficava inclusive de costas para o Quartel da Marinha, e numa dessas obras da cidade ela veio para cá, para uma região que é um pouco mais esvaziada, né? Então o João Cândido foi uma figura muito importante, acaba escondidinho aqui, mas se você vier, procure a estátua dele, que ela está aqui. E olhando aqui a Baía de Guanabara, né, a partir da perspectiva do João Cândido, a gente tem a Ponte Rio-Niterói, a Ilha Fiscal, né, onde ocorreu o último baile do Império, e a gente consegue ver um pouco da cidade de Niterói. Hoje, infelizmente, né, a gente está com esse nevoeiro e não consegue ver muito Niterói, mas fica aqui a dica, né, para você ter uma visão dessa cidade também, que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro. E falando em Niterói, a gente também tem um vídeo que conta um pouco das atrações que você pode visitar na cidade. Vamos deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets Finalmente chegamos na Praça 15, né? A Praça 15 de Novembro. Essa praça nem sempre foi assim. Aliás, aqui onde exatamente onde a gente está, era água, né? Ela também foi aterrada, né? Fez parte desse movimento de aterro da cidade, expansão. Aqui você vai ter várias atrações, lugar para pegar transporte para vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. E no contexto, né, das reformas feitas para os grandes eventos em 2016, aqui vai sofrer uma grande revitalização, uma das principais da cidade, né? Havia um viaduto que passava por aqui, então essa área era toda escura, não tinha muito movimento, e foi derrubado, enfim, né, tem algumas polêmicas, mas enfim, foi derrubada, a área foi aberta. E aqui, né, é uma parte do chamado Boulevard Olímpico. Nós temos um vídeo sobre o Boulevard aqui no canal e vamos deixar na descrição deste vídeo um link que te leva para ele. Esta é a estação das barcas da Praça 15 e ela te leva, né, te dá acesso a barcas que vão levar para dois destinos importantes. Uma cidade de Niterói e outra ilha de Paquetá, que é um bairro, né, do município do Rio de Janeiro. Tanto um lugar quanto o outro, você pode ir de bicicleta, né? Chega aqui de bicicleta, pega a barca, sua barca na bicicleta e vai explorar. Paquetá, essa ilha é muito interessante, lá não entra carro, você pode fazer ela toda a pé, pode alugar bicicleta lá ou ir com a sua. Nós temos um vídeo sobre Paquetá e também vamos deixar o link que te dá acesso a ele na descrição deste aqui. Em 1789, a pedido do vice-rei Luís Vasconcelos, é construído esse chafariz aqui, feito pelo mestre Valentim. E ele tinha como objetivo, né, com o chafariz, abastecer a população aqui, né, no entorno, né, que já estavam por aqui, de água. Água que vinha do Rio Carioca, enfim, tinha uma tubulação que chegava até aqui.
Para vocês terem uma ideia, aqui era porto também, né? Tem escadinha, isso aqui tudo foi aterrado. Então o chafariz era bem perto da água. Há algumas imagens, né, algumas pinturas que retratam esse período e a gente consegue observar a água chegando aqui perto. Bom, além do chafariz, né, do século XVIII, a gente tem esse prédio maior branco aqui, que é o Paço Imperial, né, já foi casa de vice-governador, já foi muitas coisas, e foi onde, quando a família real chega, né, aqui ao Brasil, eles vão ficar aqui durante um período. Nós temos a Igreja do Carmo, né, que é uma igreja das mais antigas da cidade, onde ocorreram, né, várias cerimônias relativas à família real, e hoje ainda, né, é um espaço bem interessante, concorrido para casamentos. Temos um vídeo que dá conta de algumas igrejas aqui do centro e a gente conta um pouco melhor a história da Igreja do Carmo. Enfim, é uma área com muita coisa para a gente conhecer. Parque do Teles, aqui aos sábados tem feira de antiguidades, é um lugar muito vivo e que, se você quiser conhecer, eu posso te apresentar, né, como guia de turismo da cidade do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui o telefone e você pode me ligar e eu trago você para conhecer um pouco a cidade, com ou sem bicicleta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se animem a conhecer um pouco dessa cidade. Foram 7 quilômetros percorridos de Botafogo até aqui, né? 7 quilômetros de muita aventura, de muita história, de muita paisagem bonita, né? Curtindo o Rio de Janeiro.